De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho a respeito do dia D da fisioterapia e da terapia ocupacional, na companhia aqui da Camila. Obrigado pela participação com a gente. Bom dia, Obrigada, Camila. bom dia. Também com o Edson. Edson, obrigado pela participação. Bom dia, obrigado. Bom, o que é o dia D aí da Físio e da TO? Bom, o dia D é uma ação que o CREFITO 3, o Conselho Regional de Fisioterapia, está promovendo em parceria com instituições de ensino que possuem o curso de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, estão sendo mobilizadas aí no estado cerca de 40 instituições de ensino superior que estarão simultaneamente promovendo uma ação de conscientização junto à população da importância da fisioterapia e da terapia ocupacional. Perfeito. Quando se pensa, né, na questão profissional aí, o quanto a gente ainda tem de desconhecimento do campo de atuação, tanto da fisioterapia quanto da terapia ocupacional, pela população. Sim. Né? É muito comum isso, né, Camila? Sim. Na verdade, essa é uma ação idealizada aí pelo CREFITO para a gente procurar divulgar mais e tornar mais conhecida as nossas profissões, porque realmente são profissões necessárias que estão inseridas aí no campo da saúde, na área social e na educação e que podem contribuir muito para a saúde e para a vida das pessoas como um todo. Então, realmente é uma ação muito importante de estar sendo empreendida aí e que a gente espera toda a população para poder estar esclarecendo todas as ações que a gente realiza, os contextos de atuação e, na verdade, tirar um pouco o estigma também das profissões. E, de fato, nós acabamos vendo que muitas vezes a pessoa nem procura o apoio profissional que seria necessário, seja de um fisioterapeuta ou de uma terapeuta ocupacional, por desconhecer. Sim, é bem interessante isso, porque muitas vezes o indivíduo ele não é encaminhado ao tratamento, mas é importante ele saber que ele pode, por conta própria, se julgar necessário, procurar o fisioterapeuta como um profissional de primeiro contato. Então, é uma questão importante de esclarecer também. A Camila pode falar da terapia ocupacional, mas na fisioterapia, o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Ele pode ser o primeiro a receber o indivíduo. E também é uma coisa que as pessoas muitas vezes ficam esperando, né, uma indicação, um encaminhamento, e a gente percebe também isso, né, o quanto, no caso, por exemplo, da fisioterapia, as pessoas apresentam problemas por não ter uma continuidade, não ter um tratamento correto. Sim, é uma questão de saúde pública isso, né? Nós fomos entrar um pouco mais a fundo no assunto, mas é importante a população saber. O fisioterapeuta pode ser procurado pelo profissional, esse fisioterapeuta ele está apto a receber o indivíduo, a avaliar o indivíduo e, inclusive, orientá-lo, caso seja necessário, a busca de um outro profissional. Falando um pouquinho das duas áreas, não é? Primeiro, da terapia ocupacional. O que abrange a estrutura de trabalho da TO, Camila? Sim. A terapia ocupacional é uma profissão de nível superior que trabalha tanto na área da saúde, no campo social e na educação, né? A gente trabalha aí fazendo promoção, prevenção e reabilitação dos indivíduos. E a terapia ocupacional tem o seu foco maior aí para reabilitar, para tratar do indivíduo, para que ele tenha uma vida ativa, consiga ser independente para poder realizar as suas atividades do dia a dia. E é uma profissão muito abrangente, né? Acaba estando em vários contextos, então, não só de saúde, que seria o hospital, centros de atenção psicossocial, mas todas as instituições sociais, na educação, né? Então, escolas, creches, a gente também tem uma vertente aí para a área de pesquisa, docência, então, é uma profissão bastante ampla de possibilidades de atuação. E que se utiliza também de uma gama gigantesca de ferramentas. Sim. E de métodos. Sim. A gente utiliza diversas atividades, né, como recurso terapêutico para estar reabilitando, tratando, prevenindo, e com esse enfoque de favorecer aí que o indivíduo, a população, enfim, os grupos possam ter um desempenho
ocupacional de modo satisfatório, que faça sentido aí para a sua vida, para o seu contexto. Edson, a fisioterapia, apesar de ser um pouquinho mais difundida e ter um conhecimento maior, ainda fica muito em cima do conhecimento das pessoas a respeito do tratamento fisioterápico. Né? A gente fala muito pouco, ou quase não se fala de prevenção fisioterápica ou das outras áreas de atuação, né, como fisioterapia estética, entre tantas outras. Isso. É importante isso. O profissional da fisioterapia, ele vai atuar também na prevenção, né? Hoje é muito comum a fisioterapia do trabalho, né, a fisioterapia na saúde do trabalhador e as várias áreas de atuação que nós temos, né? Você citou a fisioterapia dermatofuncional, mas nós temos a fisioterapia no esporte, a fisioterapia na saúde da mulher, a fisioterapia neurológica, a fisioterapia na gerontologia, a fisioterapia aquática. Então, o leque de trabalho do fisioterapeuta ele é muito grande, né? Muitas vezes as áreas mais conhecidas são as áreas da fisioterapia ortopédica, a fisioterapia neurológica, e um campo muito importante de atuação do fisioterapeuta é a fisioterapia dentro das unidades de terapia intensiva. O fisioterapeuta hoje ele é um profissional exigido dentro da UTI. Então, o campo de atuação é muito grande, tanto na prevenção como na recuperação funcional, na reabilitação. Perfeito. E é bom destacar isso exatamente pelo aquilo que nós falávamos, eu acho que é o objetivo do dia D. Né? É difundir mais a rotina das profissões, até para que as pessoas procurem esse tipo de ajuda. Né? Porque às vezes a pessoa convive com uma enfermidade, com uma problemática, achando que não tem solução, e existe um caminho aí profícuo já demonstrado junto à fisioterapia e à terapia ocupacional. No dia D, além de divulgar a fisioterapia, nós faremos algumas ações junto à população, como orientação postural, orientação do tipo de pisada, teremos também alguns testes para a capacidade respiratória, no sentido de abranger essas áreas e orientar a população que muitas vezes pode estar com algum problema e não sabe que tem, né? Então, nosso objetivo, além de divulgar a fisioterapia, é orientar a população. Perfeito. Com o TO não é diferente nesse sentido, né? Mas a gente ainda vê isso, né? Se não existe um encaminhamento, não existe uma procura. A pessoa pode ir diretamente ao TO? Sim. E, na verdade, o terapeuta ocupacional ele está inserido em várias equipes de trabalho, né? Nos contextos aí que eu já citei. Então, o profissional ele também pode encaminhar para o atendimento do terapeuta ocupacional. Então, a gente acaba contribuindo aí também, trabalhando em equipe de modo integrado, que é também um pouco que a gente quer mostrar nesse dia D, né? Não só a importância da TO e da FIS, mas o quanto que realmente funciona trabalhando integrado e pensando aí no indivíduo em todas as suas facetas aí. É importante ressaltar que o Claretiano Centro Universitário ele oferece os cursos de fisioterapia e terapia ocupacional. E com muitos anos de experiência, inclusive com cursos de pós-graduação na área também. Nós falávamos no último bloco nessa importância da divulgação da gama de atuação dessas duas profissões e que, de fato, a boa parte das pessoas exploraram ou não exploraram ou exploraram muito pouco do potencial dessas áreas. Camila, quando se fala em terapia ocupacional, muitas vezes ela está ligada a um ciclo de atendimentos, né? Então, vamos pensar em estruturas aqui como a PAI, que já oferece o serviço, ou outras entidades que o serviço está embutido. Você tem ideia disso, do quanto é a procura, de fato, do cidadão e do quanto é o serviço de entidade? No quesito entidades, né, instituições públicas, a gente tem um número expressivo aí de terapeutas ocupacionais integrando as equipes. Se a gente olhar para o mercado autônomo, a gente também tem algumas iniciativas, né, em cidades maiores. Aqui em Batatais a gente tem alguns profissionais trabalhando em consultórios particulares e até foi feito um levantamento aqui pelo CREFITO. A gente tem atualmente em torno de 5.000 profissionais, terapeutas ocupacionais inscritos aí no nosso conselho. Então, é um campo de trabalho aí que realmente tem muito para crescer, né?
Está tendo muita procura pelo terapeuta ocupacional, a gente está tendo uma visibilidade maior a cada ano que passa. A gente tem o curso, né, no Claretiano, e temos turmas formadas, enfim. Então, a terapia ocupacional ela vem se destacando ano a ano. Também dentro da proposta, e eu acho que o dia influencia muito nisso, que é dar conhecimento ao cidadão, a toda a população, do potencial de atividade de trabalho das duas profissões, não só enquanto, né, busca profissional para quem quer entrar no mercado, quer uma formação, mas em paralelo daquelas pessoas que, como a gente disse, desconhecem o ramo de atividade e que podem utilizar esses ramos. A Júlia, com uma questão bem interessante, né? Hoje, o mal e a problemática do século parece ser o estresse, né? Ela coloca exatamente isso, né? As duas áreas, de certa forma, também atuam no tratamento e no combate ao estresse. Sim, essa é uma questão atual que vem ganhando notoriedade aí na sociedade, e com certeza cuidar, né, da saúde e fazer coisas que realmente fazem bem para a pessoa é muito importante, e tanto a TO como a fisioterapia pode contribuir para realmente ofertar aí que esse indivíduo se encontre e tenha uma boa qualidade de vida, né? Então, realmente é algo para a gente pensar, e a terapia ocupacional e a fisioterapia pode contribuir, sim, com toda a sua especialidade aí e propostas de intervenção. É importante ressaltar que, no caso do estresse, além da questão, digamos, emocional, esse indivíduo pode apresentar alterações, como dores, tensões. Então, o trabalho também ele se completa na parte física também, na parte da reabilitação, da recuperação funcional. Perfeito. E, como nós falávamos, né, é uma coisa típica do brasileiro, né, que sempre tenta remediar e nunca prevenir. A gente vê isso em todos os campos da saúde. Com a fisioterapia e a terapia ocupacional não é diferente. Sim. Acho que a busca por preventivo é rara, né? Não sei se na atuação profissional de vocês, vocês têm um termômetro disso. Realmente, a maioria dos encaminhamentos, a maioria da procura é para o tratamento. O trabalho preventivo, muitas vezes, ele é ofertado dentro de empresas, instituições, mas a busca da população pela prevenção ainda é baixa, ela é pequena. Agora, é importante ressaltar que hoje nós temos uma população ativa, né? Então as pessoas têm tentado praticar algum tipo de atividade física, algum tipo de esporte, mas mesmo para essa prática, o aspecto preventivo de você fazer uma avaliação antes de praticar uma atividade física é muito importante para ver se você está totalmente apto a fazê-la. Então, apenas praticar a atividade pode não ser a prevenção. Você precisa saber se você está adequado a isso. E o fisioterapeuta pode contribuir com essa informação. No caso da terapia ocupacional, falando já um pouquinho do dia D, a gente vai estar fazendo orientações aí em relação a pré-natal, a gente vai fazer uma entrevista aí para rastreamento de problemas psiquiátricos, né, para depois poder estar orientando, né, os serviços que existem aí para tratamento de problemas de saúde mental. Nós vamos também fazer orientação aí para técnicas de conservação de energia, então olhando um pouco para toda essa parte física, né, da saúde física mesmo do indivíduo, e também algumas orientações aí em relação à prevenção também do Alzheimer, né, e de todas as demências. Então, no dia D, a gente tem esse enfoque também de orientar, de prevenir, né, condições aí para que o indivíduo tenha uma condição saudável. E, ao mesmo tempo que hoje nós estamos cercados, quase inundados de informações, ao mesmo tempo se percebe também essa questão, né? A gente falou que o brasileiro não tem o hábito de se prevenir, mas a gente acaba caindo também na questão de estar, no caso das demências, por exemplo, né, cada vez com mais proximidade dos casos, com uma compreensão maior, mas sempre pensando no tratamento, na evolução de medicamentos, de cirurgias,
mas muito pouco em como eu faço para ter uma velhice saudável sem um agravamento desse. De novo, a prevenção fica de lado. Sim. Acho que a ideia realmente é sensibilizar a população de que é necessário cuidar da saúde como um todo, né? Não só nesse aspecto cognitivo, mas como o próprio Edson mencionou, né? Essa questão da saúde física antes de iniciar uma atividade física também. E, enfim, de cuidar da saúde emocional também, a gente tem que olhar para todos os aspectos aí para que se tenha uma vida bastante funcional, bastante sadia e produtiva mesmo. Então, a prevenção, ela realmente, com essa ação que a gente visa fazer aí, ela toma um espaço maior mesmo. E hoje em dia nós temos essa rotina cada vez maior, né, de períodos, datas comemorativas, para alertar, né, ou sobre enfermidades, ou sobre tratamentos, né. Então, quase semanalmente a gente tem, né, alguma data específica, e todos os meses tem uma cor agora, né. Outubro rosa, novembro azul, começa a ter essa dinâmica aí de informação, que é lógico, né, que é uma informação constante de tratamento de ações, mas que hoje em dia a gente acaba concentrando em algumas datas comemorativas até como alerta. De fato isso, né, Edson, a possibilidade de evitar enfermidades e dar qualidade de vida para as pessoas por meio da informação tem revolucionado o mundo, e isso a gente percebe em longevidade, em qualidade de vida. Isso aborda a busca do aspecto preventivo que as profissões fazem. Então, por exemplo, temos as cores. Nós não temos, o dia D não tem uma cor, mas ele tem o dia D, que é um dia importante, né? Então, nesse dia nós buscaremos realmente orientar a população no sentido de conheça a fisioterapia, conheça a terapia ocupacional e saiba que você tem muitas maneiras de se cuidar, de prevenir problemas, e se esse problema existe, nós temos como ajudá-lo. Perfeito. Em setembro a gente tem o mês aí de conscientização, né, dos problemas de saúde mental, e setembro é considerado um mês aí temático em relação ao suicídio, que é um tema que está também preocupando, né, um problema de saúde pública atual. Então a gente, no mês que vem, tem uma ação aí que a gente está ainda projetando, né, no âmbito dos alunos da TO e da fisioterapia do Claretiano, para também conversar sobre esse tema, que ainda é um tabu, mas também extremamente relevante de ser conversado, orientado e pensado. Falando especificamente a respeito do dia, né? Qual a data, onde ocorre, qual o período de realização, Camila? Então, nós realizaremos neste sábado, dia 19 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no supermercado Nori, ali da Vila Maria. Nós estaremos lá das 9 às 12 horas, oferecendo aí esse trabalho de orientação em relação à prevenção, e vamos divulgar aí as profissões com alguns folders, vamos levar alguns equipamentos também para poder fazer alguns testes, né? No caso da fisioterapia, o Edson pode falar melhor, mas na terapia ocupacional a gente vai, como eu já mencionei, fazer também algumas avaliações e orientações. Qualquer pessoa pode participar? Sim, a população está convidada. Não pretendemos apenas atender aqueles que estiverem indo fazer compra, o espaço é livre, e nós estaremos lá, professores e alunos, à disposição para dar orientações, não só aquelas que nós programamos, mas outras que surgirem no momento, estaremos com o espaço aberto para orientá-los. Sem dúvida. E, de fato, acaba se observando isso, né? Muitas vezes as pessoas acham que não tem dúvida, né, até entrar em contato e começar a questionar a própria situação mesmo. Muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa ela tem, mas não tem com quem falar, né? Então, e muitas vezes para você falar com um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, você precisa de uma consulta. Então, será um momento, então, para quem tiver alguma dúvida e ainda não teve a oportunidade de conversar com um fisioterapeuta ou com um terapeuta ocupacional, de estar lá no local e esperamos poder ajudá-los. E também para
pessoas que pretendem cursar, né, essas duas profissões, a gente vai estar lá também para esclarecer estando em contato também, né, com os professores, com os alunos, o pessoal aí que está nos campos de estágio também, é uma ótima oportunidade para definir, de repente, a profissão que essa pessoa está almejando aí. Então, não só no sentido de atender, né, mas também de esclarecer aí como se fosse um guia, né, de profissões aí. É importante dizer que, só citando um site de orientações profissionais, a fisioterapia e a terapia ocupacional estão muito bem ranqueadas como profissões aí que oferecem uma boa qualidade de vida tanto ao profissional quanto aos usuários. E de fato, né, quando vocês falam, por exemplo, na questão da formação, hoje infelizmente a gente tem, isso acaba atingindo todas as universidades, um número grande de alunos que entra e depois de um período acaba gerando uma evasão aí, porque não era aquilo que queriam, né? Então se informam muito pouco a respeito do curso, da atuação profissional, e só depois acaba caindo essa ficha de atuação. De fato, ter o contato e experienciar esses momentos é potencialmente interessante para ver se é aquilo mesmo, aquele campo de atuação do aluno. Sim, o Claretiano, o site do Claretiano, o candidato, o jovem, ele pode entrar no site, buscar os cursos de graduação e na área da saúde ele encontrará um campo da fisioterapia e um campo da terapia ocupacional, onde há orientações e explicações sobre o que é cada uma das áreas. Mas nós também estamos abertos a visitas, aquele jovem que quiser conhecer o Claretiano, tanto para a fisioterapia como a terapia ocupacional, eu e a Camila estamos abertos a receber e orientar esses jovens e os pais também que quiserem conhecer o curso. A Cláudia e o Donizete com uma questão similar aqui, né? Pedindo aí, né, que nos próximos anos, se seria possível, espalhar por mais regiões da cidade aí o DIAD. Interessante. É uma proposta assim que está tendo a iniciativa esse ano, né, que foi idealizada aí pelo CREFITO, mas nada impede da gente organizar próximos eventos, né, para a cidade de Batatais e outras pessoas que se interessarem estar participando aí para a gente orientar e divulgar assim as profissões e de repente tratar de outras temáticas. Então a gente está muito aberto a receber sugestões para fazer outros eventos como esse. Acabar até tendo mais acessibilidade aí à informação em todos os espaços da cidade. Então, retomando para quem quiser participar, dia, local e horário. Dia 19, próximo sábado, Nori da Vila Maria, a partir das 9 horas da manhã. Perfeito. Qualquer pessoa pode participar, tirar suas dúvidas a respeito de fisioterapia e terapia ocupacional. Camila, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição e tenho certeza aí que a iniciativa ainda vai render bons frutos e cada vez mais disseminada pela nossa cidade. Eu que agradeço, é uma ótima oportunidade para a gente divulgar, né, e estar aí compartilhando essa experiência aí com vocês. Edson, obrigado pela participação com a gente e sempre que for preciso, aí nós estamos aí para fazer essa ponte com a população. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição no que for necessário. Perfeito. Bom, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho de política, né, tanto local quanto nacional, com a vereadora Andresa Furini. Não sai daí, nós voltamos já já. De volta com o Educador em Entrevista, agora nós conversamos nesse sexto bloco com a vereadora Andresa Furini. Andresa, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que acompanham a TV Educadora. Eu que agradeço por mais uma oportunidade, Lu. Bom, vou começar com um tema nacional aí, né, já que está com furor disso. Você tem acompanhado a questão da reforma política, tem visto essa questão, uma das que levantou muita celeuma aí que continua, e que é a pergunta da Michele, né, essa questão do financiamento público de campanha. Né? O que você tem achado disso? Luciano, eu penso que esse financiamento, essas doações que vinham dessas empresas que foram proibidas, foi tipo assim, no meu pensamento, a causa de toda a corrupção, porque a gente sabe que não existe almoço grátis, né? A pessoa vai lá, financia a campanha e depois vai querer alguma coisa em troca. Eu sou favorável ao financiamento público,
Claro que não com esse valor que estão colocando aí, esse valor exorbitante, absurdo, né? Um valor muito alto, eles estão colocando um teto muito alto. Eu acho que tem que ser um valor menor, eu acho que tem que limitar os gastos nas campanhas, mais do que já limitaram, né? Já houve uma limitação, mas eu ainda acho que se gasta muito. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais do que gastar mais dinheiro. Eu acho que se a pessoa fizer um trabalho, mesmo antes de ser candidato a qualquer cargo, seja um trabalho de representação no bairro, numa entidade, nas igrejas, eu acho que isso vai refletir na campanha. Eu acho que esse gasto que tem, né, que a gente sabe que tem, é estrondoso e eu não sou favorável a isso. Eu prefiro o trabalho. 3,6 bi, né, seriam comprometidos com a eleição do ano que vem, e pensando no período que a gente vive, né, e ainda mais com o anúncio do governo desse rombo que cada vez aumenta mais. Exatamente, Luciano. Diante de uma crise, dificuldade, os municípios em si, né, têm sentido demais. A gente sabe o que tem passado aqui na cidade e a maioria dos municípios enfrentando essa crise financeira para se falar num valor desse de financiamento público. Realmente é um valor assim absurdo que não dá para aceitar. Infelizmente, nossa população está bem pacífica agora, né? Não está com aqueles movimentos mais, indo para a rua. Então, eu não sei o que vai ser. Eu acho que é até perigoso passar isso no Congresso, porque o que tem colocado lá e como isso privilegia alguns, isso é bom para alguns, né? Então, eu acho que a possibilidade de ser aprovada essa reforma política, né, do jeito que está sendo feito, com esse gasto para financiamento público estrondoso, eu acho que é bem possível. E eu lamento muito, porque a gente sabe o que o povo e os municípios têm passado por falta de dinheiro para eles investir tanto dinheiro assim nesse financiamento público. E parece que às vezes, né, não sei se você enxerga isso, parece que o Congresso vive em outro planeta, né, porque não enxerga essas questões que a população está passando, as dificuldades, e parece que vota como se estivesse falando de um outro Brasil. É bem assim, Lu. Hoje eu vejo como uma inversão de valores. As pessoas que foram eleitas para representar o povo, para defender o interesse do povo, para defender os direitos trabalhistas, para defender a população em si, a gente vê que hoje eles defendem o interesse deles. Se for bom para eles, se tiver um acordo, se tiver uma propina, se tiver uma liberação de emendas, aí tudo fica possível. E isso é lamentável, porque isso vai gerando uma crise, um desgaste na nossa população muito grande. E aí aquelas pessoas que trabalham sério, elas acabam sendo generalizadas e colocadas no mesmo balaio desse tipo de representante que a gente vê lá em cima. Uhum. Uma outra questão que está sendo discutida é o chamado distritão, né, que muda aí o sistema eleitoral, né? Hoje a gente tem a questão da votação proporcional, em que o eleitor vota em vereadores, deputados estaduais ou federais, né? Seja no número, nominalmente, naquele candidato ou no partido, somam-se os votos, né, e isso é distribuído proporcionalmente aos votos de cada legenda, levando aos mais votados. Aí se propõe essa questão de cada estado vira um grande distrito eleitoral em que são eleitos simplesmente os mais votados. Acaba a proporcionalidade. Como é que tem sido visto isso e como é que você tem visto essa questão? Eu, pessoalmente, vejo isso como uma forma dos grandes, dos poderosos, perpetuar no poder. Sabe, eu acho que a alternância vai ser muito pequena e a gente precisa alternar o poder para oxigenar, para vir novas ideias. Aquelas pessoas que já estão ali com a estaca cravada na política, os caciques, eles vão eternizar, porque quem acha que vai estar no topo dessa lista do distritão? Eu acho que a representatividade do povo em si, essa vai diminuir muito. Vai diminuir demais. E eu sou extremamente contra essa questão do distritão, porque eu acho que vai perpetuar alguns caciques aí na política. Eu acho que a alternância vai ser menor, eu acho que a representatividade do povo em si vai ser menor. Isso vai só distanciar as pessoas, porque hoje ainda os deputados vêm na cidade, a gente acompanha, você chega até eles, essas pessoas acho que vão se tornar intocáveis, né? Porque vai estar lá na nata. Eu acho isso complicadíssimo. Eu sou contra o distritão, Lu. A última sessão, né, foi uma
uma pauta um pouco mais tranquila, Andrés, mas ainda assim com algumas pontuações, alguns projetos bem interessantes para a nossa comunidade. Sim, Lu, é bastante matéria, a Câmara está muito atuante, a Câmara, vereadores novos, dá aquela oxigenada na Câmara, né? Está bem próxima da população, eu também procuro estar o mais próximo possível. E foi discutido muita coisa. O município tem passado por umas dificuldades, assim, que está escancarada, né, em Facebook, em grupo de WhatsApp. Essa questão do asfalto foi muito debatida na última sessão. O nosso asfalto ele tem causado muito prejuízo para a população. Isso quando não causa ferimento, a pessoa fica afastada. E a gente percebe, não só na sessão, como no contato com a população na rua, como isso tem incomodado e até inflamado a população em si. As pessoas têm ficado revoltadas. Eu estive na casa de uma senhora onde os pedregulhos do asfalto lá, pedregulho não, aquelas pedronas, saíram e uma das pedras, quando o carro passou, quebrou a porta de vidro dela. Isso quando não é carro. Então, essa questão do asfalto tem sido um problema muito grande para o município. A população está extremamente revoltada, a gente não tem recursos para fazer isso, mas precisa ser feito de forma urgente. Eu acho que foi uma das coisas mais debatidas lá na Câmara. E também a questão dos médicos. Lá na Vila Lídia está sem pediatra e sem ginecologista. E são, assim, 2 médicos importantes, né, para a mulher. A mulher precisa de acompanhamento na gestação. E está essa dificuldade muito grande para contratar. E na Câmara a gente também discutiu essa questão do ponto eletrônico agora para os médicos. Que a gente sabe que os médicos não ficam aquele horário todo, eles têm um tanto de atendimento X e depois atende no consultório particular. A tabela SUS, segundo a alega, ela é muito defasada, então não dá para ficar o tempo todo ali. E agora, faltando médico na UBS, ginecologista e pediatra, a dificuldade para contratar está muito grande. Só que enquanto essa dificuldade está, a população está sofrendo. Que esse tempo seco, criança doente, Lu, nos grupos que eu participo, eu fico vendo um apelo das mães, Andresa, faz alguma coisa, cobra. Infelizmente, como vereador, o poder do vereador é muito limitado, a gente não consegue fazer muita coisa, porque isso é um ato administrativo. Quem contrata médico, quem manda fazer o asfalto, tudo isso é o prefeito, é um ato administrativo, não é um ato do vereador. O que a gente faz ali na Câmara, como legisladores e fiscalizadores? Eu me vejo também como uma porta-voz do povo. Então, a gente usa a tribuna para cobrar, para pedir, olha, pediatra é extremamente importante, as crianças estão doentes por causa desse tempo seco, ginecologista, a gravidez não vai esperar, a gente precisa de um médico. A gente faz esse apelo constante para atender a população. Lá na Câmara, o vereador acaba sendo a voz da população em si, mas a palavra final, a contratação, vem do prefeito. Vem do prefeito na sua gestão, priorizando aquilo que ele acha melhor para o momento. Mas esse caso dos médicos, Lu, também gerou uma discussão bem grande lá na Câmara, porque causa preocupação. Eu estou te falando só de um postinho, só de uma UBS da Vila Lídia. Se acontecer o que foi falado na Câmara, de ter vários pedidos dos médicos da cidade para sair, não atender mais, eu não sei como nós vamos fazer. Então, isso tem preocupado muito. E, no fim, quem paga é a população mais carente. Porque se você tem condições, você vai lá e paga uma consulta particular, se tem um convênio, se você trabalha na usina ou em algum outro lugar. Mas aquele povo carente que não tem para onde correr, eles precisam muito. E, de novo, a gente cai num imbróglio legal aí, né, que se vive hoje, que é essa questão. Você tem uma exigência da implantação do ponto eletrônico, sim, que não vai ser só na medicina, que vão ser em todos os setores do município. E você tem o imbróglio da cobrança de que, não, a tabela SUS é desatualizada, o médico recebe pouco e ele não vai querer trabalhar as 20, 30 ou 40 horas semanais de contrato. Ou seja, já não trabalha porque se já não quer. E aí eu fico pensando na cabeça do vereador, né, que como fiscalizador também, né, olha, o fulano deveria cumprir o horário. E a gente também tinha reclamações na saúde em função de cumprimento de horário, né? Então, como é que se pesa essas duas estruturas, né? E a lei do ponto foi criada exatamente para isso, né? Olha, tem que se exigir cumprimento de horário pela contratação, né?
Eu penso, Lu, que agora é um momento de ser maleável. Não vai querer também resolver de uma vez, porque não vai ter condições. Eu acho que o diálogo da prefeitura com os médicos é um momento de extrema importância. Eu acredito que o Zé Luiz, por sempre ter representado a população mais carente, a gente sabe a abertura que ele tem com esse pessoal, eu espero que a sensibilidade dele seja maior, que ele ache um meio termo. Eu sei que esses pontos eletrônicos foram uma determinação da justiça, mas não dá agora para os médicos sair, não achar ninguém e deixar o povo sem atender. Vai ter que ter um equilíbrio aí e alguma solução achar. Às vezes é complicado, porque às vezes eu ouço muito assim, criticar é fácil, sugere alguma coisa. Eu acho que cada um tem a sua equipe para isso. Eu, quando coloquei meu nome para ser vereadora, para fiscalizar e legislar. E eu acho que eu tenho que cumprir esse meu dever, sabe? Agora, essas outras questões, é claro que se eu puder contribuir, ver alguma coisa numa cidade, eu vou querer ajudar o meu município, eu vou querer contribuir. Só que é extremamente complicado o vereador ter que fazer um tipo de coisa assim. Eu acredito que vai ser a equipe técnica mesmo. Eu sei que o ponto vai ser em todos os setores, né? Mas eu acho que a saúde é o que vai sofrer mais por conta dos médicos. A gente sabe essa questão deles de não cumprir todo o horário, mas eles atendem a população por um número X. Não sei agora se são 20, 25 consultas por dia, em cada UBS, em cada lugar. Mas essas pessoas são consultadas. Agora, se tiver uma debandagem aí e os médicos saírem da rede, como vai ser? Vai ser concurso público, vai ser caráter de urgência. E aí quem tem que ver isso é a equipe técnica da prefeitura, são os administradores mesmo. Perfeito. Aqui, em conjunto com a gente, a Clarissa e o Márcio, parabenizando pelo trabalho que realiza junto à comunidade, fazendo um trabalho de excelência, estão parabenizando também pela sua trajetória política. Clarice, minha amiga, ela sempre manda um abraço nos postinhos, né? Clarice, beijão carinhoso para você, para o Márcio, para as apimentadas do grupo do WhatsApp que ela pediu para eu falar, para a amiga sua louca. Um beijo para vocês, um grupo de mulheres, Lu, assim, ó, que dá gosto de participar. Ali se discute problema pessoal, problema da cidade, eles cobram pediatra, cobram médico, conta a vida pessoal. Que gostoso essa proximidade que esse grupo de WhatsApp deu para a gente, sabe? Foi muito bacana. Em nome da Clarissa, Luciana, eu quero agradecer o pessoal da UPA, eu quero agradecer a Flávia pelo atendimento que eles tiveram, uma rapidez num caso complicado da Laís, e não só da Laís, da dona Joana, lá da Vila Lídia também, que me procurou, eles foram muito rápido ali na UPA. A gente sabe a dificuldade que é o trabalho ali, porque ali é uma panela de pressão, né? Se acontece uma urgência, como foi o caso segunda-feira, de acontecer várias urgências, os médicos têm que descer tudo lá para o SAMU, e às vezes a população fica ali esperando por um tempo bom, e eles naquele esforço para tentar atender. Então eu quero parabenizar o pessoal ali da UPA, em nome da Flávia, pelo esforço. E para a população, eu sei que não tem sido fácil, essa falta de médico, o número de médicos que a gente está tendo no município, está muito difícil, mas a população tem entendido. Às vezes um ou outro se desespera ali, que é normal quando você está com um filho passando mal, né? Mas a população tem entendido, você conversa, eles têm aguardado, esperado, muitas vezes por horas, mas tem sido atendido. Então, parabéns pelo trabalho. Eliana, né, ela diz que trabalha fazendo retirada de entulhos, porém eles estão sem demanda onde dispensá-los. Ela pergunta se você tem acompanhado algum projeto com relação a isso. Eliana, obrigada pela pergunta. Ótimo assunto para a gente falar. Essa questão de lixo da construção civil, mesmo lixo domiciliar como sofá, geladeira, fogão, essas coisas, tem sido um problema muito grande para o nosso município. Porque desde quando fechou o nosso aterro, o pessoal que trabalha com isso não tem aonde descartar. Pelo menos se tem, eu não fui informada, já questionei através de requerimento. O que está acontecendo com isso? Tem sujado as nossas estradas rurais, Lu. Se você for ali em direção à Morada da Prata, eu fui, tirei várias fotos, ali está lotado de lixo, não só entulho, não estou culpando o pessoal que trabalha nessa área, mas não só entulho, você chega lá, tem fogão, geladeira, sofá, bicho morto, muito, pessoa limpa a casa lá, às vezes
tira galho seco, limpa o jardim que está colocando lá. Isso tem causado um problema muito sério para a população. É muito importante ter, nesse momento, a ajuda da população. Só que a população não pode fazer milagre também e ficar guardando esse lixo. O município ele tem que destinar um lugar para ser descarregado isso. Se vai levar para Sales, até aí não está faltando, a coleta está passando em todos os bairros. Mas deixar num lugar X, num ponto X, para as pessoas pôr ali, para dali levar para Sales. Porque do jeito que está, isso vai causar um outro problema, já tem causado um problema ambiental. O André, vereador André, ele está fazendo uma comissão lá na Câmara justamente para estudar sobre isso. Essa semana ele teve ali no fundo dos 301, ali tem uma nascente d'água. Se você vê a altura do lixo que está ali, bicho morto, sofá, coisa de construção civil, aquilo tudo ali vai pegar na nascente. A primeira chuva vai jogar tudo naquele córrego e vai gerar outros problemas. E a população pergunta, Andresa, mas eu vou pôr aonde então? Pergunta justa e certa. Não tem, porque até agora o município não arrumou um lugar para destinar esses lixos, nem de construção civil e nem lixo domiciliar. Está tendo a coleta normal do saquinho que a gente põe lá na rua, mas se você precisar descartar um sofá, você não tem aonde colocar. Se você precisar uma lata que seja de entulho que você tirou da tua casa. Então é muito importante providenciar isso. Isso tem sido cobrado há um bom tempo. Aliás, eu acho que está demorando para providenciar esse local. Se daquele ponto X vai pegar e levar para Sales ou para um outro lugar, aí a questão muda. Só que a população tem que ser informada do que fazer. É a Eliana que perguntou? Isso. Eliana, infelizmente, eu não consigo te dar essa resposta, porque até agora a Prefeitura não posicionou a gente sobre esse assunto. Eu estou ansiosa para saber, porque também causa preocupação a gente ver as nossas estradas rurais, os bairros, como eu falei, o 301, lá no fundo, perto do garimpo, aquele lugar ali está lotado de entulho, está lotado de lixo. A gente vai vendo a cidade suja. E isso vai desmotivando a população, né? E o negócio, quando fica bagunçado, vai aumentando, vira uma bola de neve. A gente vê o asfalto na situação que está. A gente não tem um lugar para descartar esses lixos. A população vai ficando muito revoltada com isso, Luciana, e muitas vezes vai na rede social fazer aquele desabafo, que eu entendo, e tem que usar a rede social mesmo para cobrar nós, vereadores, para cobrar o executivo. Eu sou muito marcada no Facebook, tudo que põe lá eu tento explicar algumas coisas, às vezes eu sou mal interpretada, às vezes eu interpreto mal, mas eu tento fazer o máximo para responder à população. E está muito complicado, e eu tenho percebido isso, aproveitando a situação do asfalto e aproveitando essa situação do aterro, para ver a revolta e a insatisfação da nossa população. Eu acho que por mais que a gente tenha trabalhado, e eu me incluo, porque se o prefeito vai bem, a vereadora vai bem, a saúde vai bem, o povo vai bem, as obras vão bem, então eu me incluo no problema, mas eu acho que está deixando a desejar, está faltando mais para a nossa população. A gente está aí entrando no mês de setembro, que dia que é hoje? 17? Estamos aí no mês 8, então, e a gente não vê nada sendo feito, nada efetivo. A gente sabe da dificuldade do dinheiro, o recurso está escasso em todos os municípios, mas tem que ter uma certa criatividade. Tem que ter alguma coisa, por exemplo, você preparar no município um lugar para a população ir lá e descartar para levar para Sales, isso não vai causar gasto, isso não vai depender de dinheiro. Tem muita coisa que precisa de boa vontade e eu tenho cobrado isso, viu? Eu tenho falado insistentemente isso, tanto na tribuna como nos órgãos públicos que eu vou. Ontem no Facebook um moço pegou e respondeu assim para mim, não lembro o nome dele. Mas vocês fazem parte dessa administração que não faz nada. Não é assim. Lá na Câmara a gente tem vereadores da situação, que cumpre muito bem o seu papel, que também cobra, que fala e debate, e vereadores da oposição. Eu fui eleita pela oposição. Na verdade, eu não votei no nosso prefeito, mas a partir do momento que ele é eleito, a gente tem que respeitar e fazer de tudo para contribuir. Mas você pode ter certeza que eu cobro muito ele. Eu acho que eu até incomodo demais, porque eu cobro, eu falo, tento falar sempre de forma respeitosa e ter a sensibilidade de entender o momento. Mas a nossa parte de vereador ali está sendo feita, a gente tem cobrado. Só que o aterro, o asfalto, a nossa iluminação, isso tudo são atos administrativos que a gente depende do prefeito.
o que eu vi e tenho acompanhado é a questão da criação já do aterro de inertes, né? O que é isso? Vamos diferenciar, né? Você tem o aterro sanitário, que pega todo o lixo da cidade, e você tem o aterro de construção civil, né? Por que é chamado de inerte? Porque terra é material que não gera chorume, não gera esses outros poluentes que podem infiltrar no solo, e que isso parece que está sendo mais adiantado aí dentro da solução. Mas, para que ele ocorra, também tem que ter uma parceria muito grande com quem recolhe, né? Para que seja recolhido de fato só inertes e não outros materiais, porque aí você contamina essa outra área específica, né? Então, acho que a gente já vai ter novidades a respeito disso. Mas tem que ter a questão da parceria, né? Sempre que se diz, você deu um exemplo pontual interessante, que é lá o fundo dos 301. Né? Aqui a gente tem um arquivo de matérias daquela área, pelo menos da época que eu entrei na TV até agora, que é uma constante com o aterro ou não. Infelizmente, a gente tem que mudar também algumas rotinas. A questão do aterro, eu acho que ela potencializa e mostra isso de uma maneira muito maior. Mas o descarte de entulhos e de lixo nas rodovias, nas estradas rurais aqui da cidade, sempre foi uma constante, né? No início desse ano, houve uma limpeza grande ali na estrada que liga com a estação de tratamento de esgoto, né? De uma retirada de entulhos, e uma semana depois, você já tinha uma quantidade de entulho lá, com o aterro ainda funcionando. É verdade, Lu. É muito importante a participação da população, o bom senso. Só que nesse momento não dá para a gente falar do histórico passado, Sim. porque até o histórico passado, a população, se não levava no aterro, a gente podia falar, por favor, colabora. Só que hoje a população não tem aonde levar. O bom de você fazer parte do governo é esse tipo de explicação. Por exemplo, essa questão de aterro inerte eu não sabia. Para mim está sendo uma novidade. E eu fico feliz e espero que seja rápido. Eu espero que isso seja o mais para ontem, né? Como a gente brinca assim. Mas até então, se fazia parte do histórico, a quantidade que se depositava ali no fundo dos 301 e também em estradas era muito menor. E aí a gente podia cobrar a população, por favor, gente, vamos colaborar. Hoje não dá para a gente cobrar isso da população, porque como eu vou falar, não joga lá. Eles vão virar para mim e falar, eu jogo onde? Sabe? Então a situação mudou com o fechamento do aterro, mas isso não quer dizer que a população não tem que colaborar. Tem sim, tem que continuar colaborando, porque é a nossa cidade. Quando você suja, você não está sujando dos outros, está sujando o que é seu. É muito importante a colaboração da população. Só que hoje a situação do aterro está um pouquinho mais complicada para a gente. Mas se tiver a ajuda do povo em si, é melhor ainda. Se puder evitar isso, mas para evitar tem que ter um lugar, né? Com relação à questão da saúde, né, a Marta pedindo que se observe a questão da terapia ocupacional que era feita em parceria com a faculdade, né, que eles estão sem o TO e se é possível checar a possibilidade disso voltar. Marta, vou fazer um requerimento, uma indicação, vou checar isso, também não estava a par, para a gente ver o que dá para ser feito, sim. Obrigada pela informação. Perfeito. Quem mais aqui? A questão Décio, né, falando no postinho do Altino Arantes, que está sem uma médica específica e que eles estão sendo encaminhados para a UPA. E aí também há um espectador aqui, o Donizete, né, falando se não existe a possibilidade de fazer um revezamento com alguns profissionais médicos em mais de uma unidade. Eu entendo a população, eu estou vendo o povo, Lu, em si, tudo desesperado com essa questão dos médicos. Eu falei da Vila Lídia, agora a gente já tem a participação de uma outra pessoa falando lá do Altino Arantes. Doenças não é coisa que dá para esperar, é uma coisa muito urgente. Só que como vereadora, eu não consigo fazer isso, eu não tenho competência para isso, porque isso é uma função do prefeito. Mas eu não vou parar de falar, porque eu tenho essa sensibilidade, por ser mulher, por ter filha, sabe? Eu vou continuar cobrando agilidade nessa questão de médicos. Mas isso é uma função do prefeito. Eu, em si, mesmo se eu conseguisse juntar os 15 vereadores, não tem como a gente
gente fazer isso, a gente não contrata médico, a gente sabe da necessidade, a gente sabe da urgência em si, só que a gente é muito limitado, mas a gente pode cobrar, a gente tem que falar o que o povo está passando para dar aquela pressionada no prefeito e ele colocar isso como uma prioridade do município, porque essa doença, Lu, quanto antes a gente sabe o que é prevenção, né? Então isso é uma coisa urgente, que não dá para esperar, mas que eu acredito que ele já está trabalhando nisso. Mas mesmo ele trabalhando, a gente vai continuar cobrando para ter agilidade nisso. A André Tofetti, né, diz que foi comentado aí a respeito da vinda do CQC na gestão passada no município, e se você acha que essa vinda sujou o nome da cidade, né, pois, como ele coloca, as reclamações, por exemplo, sobre merenda, desapareceram. André polêmico, um abração, meu amigo, obrigada pela pergunta. Na verdade, essa questão do CQC eu vejo com dois lados por ter surgido no momento. Primeiro, muita gente tenta usar coisas políticas para denigrir o meu trabalho, justamente por eu cobrar muito, falar muito, as pessoas ficam tentando denigrir a minha imagem, falando que eu faço polêmica, que eu quis sujar a cidade, e eu discordo de tudo isso, eu só cumpri a minha função de fiscalizar e questionar. Na época da merenda, faria de novo, tudo de novo, porque essa é a minha função e obrigação. Eu ganho para fiscalizar. Na época das vacas gordas, Luciano, como que eu podia contribuir com o município? Através de emendas. O que eu fazia? Ia nos deputados, pedia emendas e conseguia aquele monte de emenda para ajudar a cidade. Hoje não está conseguindo emenda. A gente vê um monte de gente tentando aí, só que não tem recurso, eles não estão mandando para a cidade. Então, qual é a minha forma de contribuir para os cofres do município, para a população? É fiscalizar, é não deixar o nosso dinheiro ir para o ralo, é fazer ele ser bem empregado na onde precisa. E eu fiz isso na época da merenda. Faço isso constantemente, todos os dias no meu mandato. Tem aquele monte de coisa que eu não entendo, mas eu fico pesquisando e tentando me superar, entender, aprender, para não deixar desperdiçar o nosso dinheiro. E essa questão do CQC foi levantada novamente. Todo mundo sabe, é público, que quem trouxe o CQC para a cidade foi o André Tofetti. Eu, como presidente da SEI, eu dei uma entrevista, não só para o CQC, mas para todos os órgãos aqui no município, Educadora e outros da cidade também. E não acho que nenhuma imprensa suja a cidade, nem CQC, nem... Às vezes a gente reclama e se queixa dos próprios erros. O que suja é ato das pessoas. Sabe? A imprensa em si, se ela for lá, o Luciano aqui me entrevistando, me questionar por algum erro, eu vou culpar ele do meu erro? Não, ele está cumprindo o papel dele. Naquele momento, eu vejo que o CQC cumpriu o papel dele. O que deu na cabeça do André Tofetti para trazer o CQC, é só ele que pode responder. Agora, querer ficar usando isso para denigrir o meu trabalho, pelo amor de Deus, né? É uma coisa que eu não vou aceitar de jeito nenhum. Quem mais aqui? Cláudia, parabenizando pelo trabalho, Andresa, e pela atenção que tem dado ao Imirim. Eu que agradeço, Cláudia, pela participação. Não sei se essa Cláudia é a sobrinha do Milton, mas se for um abraço mais carinhoso ainda. Se for outra, desculpa a confusão. Eu tenho um carinho muito grande ali para o pessoal do Imirim, Luciano. Na campanha, foi uma campanha muito difícil para mim, sabe? É uma campanha em que tinha tido um impeachment, o PT estava em baixa, e o pessoal ali, eles me receberam de uma forma tão carinhosa, que eu tenho uma gratidão muito grande. São muitas famílias boas, eles brigam entre eles, sabe para quê? Para fazer o melhor para aquele lugar. Um fica bravo porque o outro jogou isso, e eles estão certos, tem que cuidar, assim. Ali está uma delícia o condomínio. Não que não tenha problemas, tem vários problemas, como a gente tem na casa da gente, né? Mas o pessoal luta constantemente para melhorar. Eles não faz de tudo ali para não deixar o negócio desandar. Então, estão de parabéns, recebe um carinho meu, um abraço, e o que eu puder fazer por ali, eu não vou medir esforço. Essa semana teve uma matéria, se eu não me engano, foi do Gustavo, e eu estou em parceria com ele. Por quê? Porque eu acho que aquele lado ali está muito abandonado. Aquela rotatória que tem na frente do Imirim precisa de uma atenção especial, porque um monte de acidente, o pessoal passa ali naquele meio e cai de moto, e atropela. Então precisa, o escuro que tem é um loteamento ali do lado de baixo, que
porque eu não sei de quem é, se é do município ou se é particular. Mas o escuro ali é muito grande, tem um monte de meninos que estudam à noite, tem que passar naquele breu. Então ali também precisa de uma atenção especial, sabe? Mas eu deixo um abraço carinhoso para o pessoal do Imirim. Adoro vocês. Vereador André Calçados, parabenizando pela entrevista e pelo ótimo trabalho que realiza, Andressa. Também o Donizete parabenizando e dizendo aí que o pessoal do Imirim agradece. Eu que agradeço a participação do Donizete e do pessoal do Imirim mesmo. O vereador André é uma pessoa assim, ó, dinâmica, tem um carinho muito grande, assim como outros vereadores da Câmara. Que prazer estar do lado dessas pessoas que têm trabalhado, Lu, incessante para ajudar o povo em si. Se precisa de alguma coisa e a administração manda para a gente lá na Câmara, a gente está pronto para aprovar e atender a administração para isso chegar até a Câmara. Vou dar um exemplo, a frente de trabalho. Teve aprovação unânime lá. A gente sabe que tem algumas coisas que tem que acertar, mas tudo tem, né, gente? Tudo tem essas questões, mas pôde contar com a aprovação unânime de todos os vereadores. O reparcelamento também teve aprovação. Então, eu vejo ali na Câmara, Lu, com os antigos que voltaram, com os novos, que a intenção de trabalhar, a vontade de trabalhar é muito grande. E isso é muito gostoso, porque motiva, e aí a gente quer trabalhar mais ainda, né? Perfeito. Andressa, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição para os representantes do nosso Legislativo falarem um pouquinho do seu trabalho e desejar aí que a gente tenha cada vez mais uma recuperação econômica do país e que consiga aí sanar essas questões. Lu, eu que agradeço pela participação, é um prazer vir aqui. Toda vez que eu venho aqui, eu saio assim, ó, toda inchada pelo carinho da população. Então, eu quero agradecer a população de todos os bairros. Eu falei o Imirim, mas eu ando muito, como diz meu amigo Boy. Então, eu recebo esse carinho direto da população e isso é tão gostoso, isso não tem preço. Eu vou continuar lutando, fazendo o máximo pela cidade. Eu amo a política e eu amo a minha cidade. Então, o que eu puder fazer para contribuir, para cobrar, eu vou fazer até o fim do meu mandato, viu, Lu? Então, eu agradeço pela participação, obrigada, um abraço carinhoso a todos. Bom, antes de encerrar, né, deixa eu mandar um recadinho aqui em nome do seu Eli e da Maria Helena, que estão cumprimentando a Carmelita Santiago da Silva, que faz aniversário hoje, e transmitir também aqui os cumprimentos da Clarissa e do pessoal para a Andressa, que faz aniversário amanhã. Não é isso? Não. Clarissa que mandou. Essa Clarissa, Lu, ela é terrível, ela está tirando sarro. Meu aniversário é em novembro, dia 24 de novembro. Clarissa. Eu não falei na hora da pergunta porque eu desconfiava, mas tudo bem. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV. Você fica agora com a programação da TV Brasil.